O próximo presidente da República poderá assumir o cargo com um poder que vai muito além da administração do governo, porque existe a possibilidade concreta de indicar até 4 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. E isso, na prática, representa uma capacidade real de influenciar decisões que vão afetar o Brasil por muitos anos. Para quem olha de fora, isso pode parecer apenas uma questão técnica ou institucional, mas quando se entende o funcionamento do sistema político brasileiro, fica claro que a composição do Supremo Tribunal Federal tem impacto direto em temas centrais, como economia, liberdade de expressão, atuação do Congresso e até mesmo o rumo de eleições futuras. O STF não é apenas um tribunal que resolve disputas jurídicas comuns, mas sim uma corte que, ao longo dos últimos anos, passou a tomar decisões com grande impacto político, o que aumentou ainda mais o peso de cada ministro que ocupa uma cadeira ali dentro. Hoje, o Supremo é formado por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. E esses ministros permanecem do cargo até completarem 75 anos, o que significa que uma única indicação pode influenciar decisões por décadas. Quando se fala na possibilidade de um presidente indicar até 4 ministros, estamos falando de mais de 1/3 de toda a corte, o que, dependendo do alinhamento desses nomes, pode alterar significativamente a direção das decisões do tribunal. Essa possibilidade não surge por acaso, mas sim por conta das aposentadorias previstas nos próximos anos, já que alguns ministros estão próximos de atingir a idade limite, abrindo espaço para novas indicações que serão feitas durante o próximo mandato presidencial. Isso muda completamente o peso da eleição que vem, porque o eleitor não estará escolhendo apenas quem vai governar o país por 4 anos, mas também quem poderá influenciar o judiciário por um período muito maior. E é exatamente nesse ponto que muita gente ainda não percebe o tamanho do que está em jogo, porque as decisões do STF acabam chegando até a vida das pessoas, mesmo que isso não seja percebido de forma imediata. Quando o Supremo decide sobre temas econômicos, por exemplo, isso pode afetar investimentos, empregos e crescimento do país, enquanto decisões sobre liberdade de expressão e regras eleitorais impactam diretamente o ambiente político e social. Nos últimos anos, o STF passou a ocupar um espaço cada vez mais central nas discussões políticas, o que gerou diferentes interpretações, com alguns defendendo que o tribunal está cumprindo o seu papel constitucional, enquanto outros apontam para um excesso de protagonismo. Independentemente da posição de cada um, o fato é que o Supremo está no centro das decisões mais importantes do país, e isso torna cada nova indicação ainda mais relevante. Quando um presidente escolhe um ministro, ele não está apenas preenchendo uma vaga, mas sim indicando alguém que terá poder para interpretar a Constituição e influenciar decisões que podem moldar o Brasil por décadas. Se essas indicações seguirem uma mesma linha de pensamento, é possível que se forme uma nova maioria dentro do STF, o que pode alterar entendimentos já consolidados e abrir caminho para novas interpretações. Isso pode afetar decisões sobre diversos temas, incluindo políticas públicas, atuação de outros poderes e até limites da própria Constituição. Outro ponto importante é o equilíbrio entre os poderes, já que o Brasil funciona com base na divisão entre executivo, legislativo e judiciário, e qualquer mudança significativa em um desses pilares pode impactar todo o sistema. Quando a composição do STF muda, esse equilíbrio também pode mudar, porque o tribunal passa a ter uma nova dinâmica interna com diferentes visões e interpretações. Se houver maior alinhamento entre o executivo e o judiciário, pode haver menos conflito institucional. Mas se houver maior independência ou divergência, o cenário pode se tornar mais tenso. Essa relação influencia diretamente decisões políticas, negociações no Congresso e até a estabilidade do governo. Outro fator relevante é o papel do Senado, que precisa aprovar os nomes indicados pelo presidente, o que significa que essas escolhas também passam por negociação política. Isso cria um processo mais complexo, onde o presidente precisa considerar não apenas o perfil técnico do indicado, mas também sua viabilidade política dentro do Congresso. Além disso, a forma como essas indicações são feitas pode influenciar a percepção da população, que cada vez mais acompanha decisões do STF e seus impactos. Mesmo quem não acompanha a política de perto, acaba sendo afetado por decisões judiciais,
o que aumenta o interesse e a importância desse tema. Outro ponto importante é o impacto a longo prazo, porque enquanto um presidente governa por um período limitado, um ministro do STF pode permanecer no cargo por décadas, influenciando várias gerações. Isso significa que a escolha feita hoje pode ter consequências que vão muito além do presente, alcançando governos futuros e diferentes cenários políticos. Esse tipo de situação também tende a entrar com força no debate eleitoral, porque os candidatos passam a destacar o perfil de ministros que pretendem indicar, usando isso como argumento para convencer o eleitor. A discussão deixa de ser apenas sobre propostas de governo e passa a incluir o futuro das instituições. Outro aspecto relevante é a possibilidade de aumento da polarização, já que temas relacionados ao STF costumam gerar opiniões fortes e divergentes. Isso pode intensificar o debate político e tornar as eleições ainda mais disputadas. Ao mesmo tempo, esse cenário aumenta a responsabilidade de quem assume o poder, porque suas decisões terão impacto direto na estrutura do Estado. Outro ponto que merece atenção é a confiança nas instituições, que depende da forma como decisões são tomadas e da percepção de equilíbrio entre os poderes. Quando há transparência e coerência, a confiança tende a aumentar, mas quando surgem dúvidas ou conflitos, essa confiança pode ser afetada. A estabilidade do país também está ligada a esse equilíbrio, porque mudanças bruscas podem gerar incerteza, e a incerteza afeta decisões econômicas e políticas. Por outro lado, mudanças também podem ser vistas como necessárias, dependendo da perspectiva de cada grupo. Tudo isso mostra que a questão vai muito além de nomes ou indicações individuais, porque envolve o funcionamento do sistema como um todo. No final das contas, o que está em jogo é a direção que o país vai tomar nos próximos anos. E essa direção depende de decisões que estão sendo construídas agora. A possibilidade de um presidente indicar até 4 ministros para o STF não é apenas um detalhe do sistema político, mas sim um fator que pode redefinir o equilíbrio de poder no Brasil. Isso torna a próxima eleição ainda mais relevante, porque ela não define apenas o governo, mas também influencia o judiciário. E quando o judiciário muda, o impacto se espalha por toda a estrutura do país. Por isso, entender esse cenário é fundamental para acompanhar o que está acontecendo, porque o que parece distante, na verdade, está mais próximo do que muita gente imagina. E no final, tudo se conecta. As decisões políticas, as escolhas institucionais e os impactos na vida das pessoas fazem parte de um mesmo processo. Um processo que está em andamento e que ainda pode trazer muitas mudanças. Outro ponto que precisa ser considerado com bastante atenção é o tipo de perfil que pode ser escolhido para essas vagas, porque não se trata apenas de indicar alguém com conhecimento jurídico, mas sim de escolher ministros que terão influência direta sobre decisões sensíveis, o que envolve visão de mundo, interpretação constitucional e posicionamento diante de temas que dividem a sociedade. Além disso, existe também a questão da pressão política que naturalmente acompanha esse processo, já que diferentes grupos, tanto dentro quanto fora do Congresso, tendem a tentar influenciar as escolhas, criando um ambiente onde cada indicação passa a ser analisada não apenas pelo currículo, mas também pelo impacto político que pode gerar no curto, médio e longo prazo. Outro fator relevante é que essas possíveis mudanças no Supremo podem alterar a forma como decisões anteriores são interpretadas, porque novos ministros podem trazer entendimentos diferentes, o que abre espaço para revisões de temas que já foram julgados, criando um cenário onde o passado e o futuro jurídico do país começam a se conectar de forma ainda mais intensa. Também é importante observar que esse movimento não acontece isoladamente, já que ele está inserido em um contexto político mais amplo, onde executivo, legislativo e judiciário estão constantemente ajustando seus espaços de poder, e qualquer mudança significativa em um desses pilares acaba gerando reflexos diretos nos demais. Por fim, o que se percebe é que o Brasil caminha para um momento decisivo, em que escolhas feitas agora terão consequências duradouras. E isso exige atenção redobrada de quem acompanha a política, porque entender esse cenário não é apenas acompanhar notícias, mas sim compreender como decisões institucionais podem influenciar diretamente o rumo do país nos próximos anos.
Se você quer entender de forma clara o que realmente está acontecendo na política e como essas decisões podem impactar o futuro do Brasil, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.